Pessoal, e vocês viram que pelo aumento aqui do lançamento de imóveis, venda de eletrodomésticos, sobretudo por conta das condições térmicas, calor, aumenta a produção de eletrodoméstico e também vendas de implementos. Fato é que a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, acabou aqui registrando até que boas cotações, né, do ponto de vista de preço em relação ao que ela estava alguns meses atrás. A gente pode perceber que no acumulado do ano ela vem sofrendo bastante aqui uma queda de 30%. Porém, nestas últimas semanas aqui houve uma estabilidade e em alguns dias, especialmente hoje, vem mostrando alguns solavancos, especialmente uma alta na cotação de 7%, mercado fechado. Do ponto de vista dos analistas, ainda há uma boa intenção aqui, ou prospecção do preço médio. Hoje, ela está sendo cotada a R$ 4,34. Os analistas veem um preço médio na ordem de R$ 5,39. A maioria deles aqui colocando como recomendação de manutenção. Vem pagando um bom dividendo, mesmo que a origem desses dividendos venha das próprias ofertas de ação, levantamento de novas ações no mercado, e isso realmente não garante uma prosperidade dos proventos. O que a gente quer ver é os proventos vindo dos lucros e não da própria queima de caixa. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a nossa análise. É interessante observar que hoje a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, e o V vem lá do grupo Votorantim, um dos principais grupos empresariais do Brasil. A gente pode perceber que realmente a cotação ficou meio que zigue-zagueando aqui, aproximadamente segundo, terceiro trimestre de 2023, e depois ela teve uma queda bem pronunciada. Tentou até subir um pouquinho e agora mais uma queda aqui. O que muitos investidores estão fazendo é ficar de olho para que isso reflita um bom momento de compra nesse zigue-zague baixo, para que ela alcance novos patamares de preço aqui no futuro. E uma das teses é que a questão aqui da cotação do alumínio está numa das suas mínimas históricas. Já chegou a ser cotado a US$ 4.000 a tonelada, a mínima quase tocando US$ 2.000, e essa mínima está próxima. Só que ela está saindo da mínima, tá vendo esse pedacinho aqui? Ela já está meio que querendo aqui sair dessas mínimas históricas. A gente sabe que o que impacta muito são as taxas de juros no mundo inteiro estão altas, mas a gente vê uma perspectiva de queda. E quando essas taxas estão altas, a produção diminui, a necessidade de alumínio também, mas quando elas caem, a cotação do alumínio volta a subir, é anticíclico aqui, ok? Na verdade, não anticíclico, está mais acomodado aqui relacionado às taxas de juros. Tanto é que foi só as taxas de juros sinalizar, por exemplo, questão do mercado interno, as taxas de juros nossa aqui do Brasil estão caindo, a gente já consegue observar, por exemplo, a questão de lançamento de imóveis. Veja, do terceiro trimestre para o quarto de 23, teve aumento de 51%. A gente sabe como que o setor imobiliário ele é altamente dependente das taxas de juros. E quando você constrói casas, edifícios, apartamentos, você precisa muito e muito de alumínio. Pois é. Outra coisa também interessante, produção de eletrodoméstico. Veja aqui, olha, onda de calor acelerou a demanda por ar-condicionado. A gente sabe que o ar-condicionado usa muito alumínio por conta aí do coeficiente de convecção térmica dele, né? Então, sistemas de refrigeração, arrefecimento, você encontra alumínio, igual dissipador de computador ou de eletrodoméstico, porque ele é muito bom para a questão térmica. Então, ficou calor, precisa de mais eletrodoméstico, ar-condicionado, que usa mais alumínio. Implementos também, 5%. Implementos agrícolas até que não acelerou tanto e teve uma queda aqui na questão de produção de veículos. Muitas partes do veículo utiliza alumínio, veículos leves, né? Embora isso daqui já está mudando, né? Parece que agora aí já está até que subindo um pouco a questão de vendas aí de automóveis, né? Outra coisa também interessante para a gente observar é o seguinte aqui, olha. Veja que grande parte do aumento do volume de vendas veio no setor primário, né? Que seria basicamente, né, em linguagem simples, é a mineração, né, o extrativismo ali.
Isso seria aqui basicamente do setor primário, que é de onde acelerou mais as vendas. Depois que você extrai o minério, né, na verdade aqui ela faz a questão da bauxita, o óxido de alumina para transformar em alumínio por meio de corrente elétrica. Então, isso chamado de indústria de transformação, transforma ali em chapas ou em perfil. Isso daqui teve uma queda de 3%. E o que advém das reciclagens, aquilo que retorna para a empresa, teve uma queda de 29%. Então, basicamente aqui, na verdade, né, o setor primário, né, a questão aqui da venda do setor primário foi que trouxe mais receitas para a empresa. Ela até que manteve um bom equilíbrio na questão aqui das vendas, comparativo anual, né, teve uma queda de 3%, mas é bom que, basicamente, hoje ela está nas mínimas aqui, com boas perspectivas, pelo menos é o que os analistas vêm mostrando. Os prêmios aqui também estão até que num patamar interessante de preço. Prêmio é a questão do preço que se paga pela tonelada do alumínio, até que está em patamares aqui interessantes. O que eu gosto de ver sempre aqui na CBA é o seguinte, a sua dívida. Veja que no terceiro trimestre de 23, a sua alavancagem em dívida estava 9,71. Agora, no quarto, caiu para 7,70. Tomem cuidado que um pouco foi da injeção de dinheiro aqui da questão das ofertas de ação, né? Então, aqui entrou bastante dinheiro para o caixa da empresa. Isso a gente também tem que observar, ok? Quando a gente continua aqui, né, olhando os dados da empresa, até que eu quero mostrar aqui na plataforma do Investidor 10, veja que não tem nem como a gente fazer assim uma perspectiva de valuation, é mais mesmo de turnaround desta empresa, porque é uma empresa que está hoje no negativo. Apesar dela ter um excelente dividendo, esse dividendo aqui, olha, não advém do lucro. Por quê? Tá vendo que ela está queimando caixa? O payout aqui está negativo, significa que ela está tirando dinheiro da própria empresa para poder pagar dividendos. As margens líquida, né? A bruta está lá no chão e a margem líquida é negativa, certo? O dividendo ele é alto, só que ele está tirando daqui, conforme a gente mencionou. E o PL dela, o preço-lucro, também é negativo. Então não existe nenhuma outra situação aqui de estabilidade do ponto de vista numérico. A única coisa que vai fazer você investir em CBA é se você entende que é um momento complicado e ela vai fazer isso daqui. As estratégias dela de acertar as continhas aqui, as estratégias de CAPEX, investimento futuro, ela vai sair desse embrólio todo para acelerar para cá, ok? Igual o Barsi fez lá na Unipar, né? Ele pegou mais ou menos nessa situação que estava aqui, a Unipar, carbocloro, entendeu que ela estaria muito bem robusta, era só uma questão momentânea de acertar as contas ali e ela subiu, né? Subiu mais de 1000%, parece. Tanto é que grande parte da sua carteira bilionária veio da Unipar. Interessante aqui, né? O ROI também é negativo. Olha só, então se você coloca seu dinheiro, você tem prejuízo, né? E o ROIC também. A dívida está baixa um pouco por conta da questão da grana que entrou no caixa dela através da oferta pública. Bom ficar de olho. Uma coisa importante também que a gente tem que observar. Veja que nos últimos 5 anos, olha, ela manteve uma boa margem aqui de dividendos, mesmo sem dar lucro, né? 6,78. E o dividendo atual está em 8,54. Se a gente pegar aquele nosso painel de ações aqui inteligentes, né, o nosso painel inteligente de ações, vamos tentar ver aqui se CBA, pelo menos em dados fundamentados de valuation, se ele tem recomendação aqui de compra, né? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, vou usar o meu filtro, vou colocar CBAV3. Olha como é importante esse painel inteligente. Vou deixar aí para vocês o link na descrição e também no comentário, tá? Ó, então eu vou vir aqui, olha só que interessante, deixa eu só aumentar a tela. Isso daqui, pessoal, utiliza lógica de mercado, são valores atualizados em tempo real, cruzando 3 fontes de dados, tá? Aqui cruza Fundamentos, Investidor 10 e também B3, tá? E olha só, pegando o dado aqui de Graham, que é o pai do Valuation, e de Joe Greenblatt, o pai da Magic Formula, para Graham não tem nem como comprar porque a empresa no prejuízo, então ele nem analisa. E para o cara da Magic Formula, Joe Greenblatt, fala que não compensa, porque ó, também PL negativo, apesar de dar dividendo. A única coisa é que você vai comprar ela bem descontada, 0,59, seria a única justificativa. Então é importante você ter um painel como esse, porque ele vai te ajudar a evitar, né,
de repente entrar ou pensar em entrar em ações que realmente estão caras do ponto de vista numérico. Isso é um auxílio aqui para vocês. E se você quiser, por exemplo, encontrar ações baratas, olha, do ponto de vista de valuation, eu venho aqui em Graham e coloco barata, e também barata em Greenblatt, ele vai mostrar para a gente, ó, pelo menos 67 aqui, ó, oportunidades de ações baratas. Lembrando que esse painel, se você quiser adquirir, né, até vai estar em promoção aí para vocês. Ele só paga uma parcela com acesso vitalício, não é ficar pagando mensalidade para acessar, não. Pagou um valor bem pequenininho, praticamente simbólico, você tem acesso vitalício aqui a esse painel, tá bom? Então, só voltando aqui para a questão da CBA, a gente realmente pode observar, por exemplo, ó, se compararmos aqui com algumas outras empresas do setor, apesar de aqui ser alumínio, né, e as outras ser mais a parte de mineração, né, metais ferrosos, aqui, por exemplo, Goal e GGBR, né, tanto a holding quanto a metalúrgica, ela realmente está mais baixa, pegando até mesmo prejuízo, né, que é o PE aqui, o Price Earning, que seria o nosso PL. Realmente ela está em maus lençóis, comparada a Goal, Usiminas e Vale, né, que também estão bem descontadas, especialmente no cenário aí externo. Outra coisa que a gente pode observar, olha, se você vê aqui, os analistas, na sua maioria, pedindo para segurar o papel, fala que o preço-alvo nos próximos 12 meses é de 5,39 e representa um potencial de ganho de 24%. Até mesmo alguns otimistas colocam um papel a R$ 6, alta de quase 40% aí, né? Enquanto que os mais conservadores de 4,50 e o preço médio de 5,39%. Outra coisa também, né? Quando a gente observa aqui o LPA, em 2021 ela veio muito bem, em 2022 também muito bem. Muitos pensaram que ela ia fazer isso. Até muitas casas de análise deram recomendação de compra para a CBA. Porém, 23 decepcionou e a perspectiva para 24 e 25 é que atenue um pouco esse prejuízo para só daqui 3, 4 anos voltar a crescer. Uma coisa que talvez você não saiba da CBA. A CBA hoje, como método de produção de alumínio exige muita corrente elétrica, é ela quem produz a sua própria energia. Então, ela é dependente só de si. Ela é 100% aqui autossuficiente na questão da energia, tá? Certo? Pessoal, se você quiser uma análise mais profunda sobre CBA, coloca aí no campo dos comentários. E não esquece, se gostou do vídeo, deixa aquele like e também se inscreve aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.